Estamos há praticamente um ano dos Jogos Olímpicos de 2024 e é neste momento que já começa a bater aquele friozinho na barriga, ansiedade, expectativa. E ninguém melhor para falar desse assunto com a gente do que um herói brasileiro em termos de Olimpíada que já sentiu aquele gostinho da medalha dourada em uma edição dos Jogos. Rogério Sampaio é o nosso convidado aqui na Band News FM, diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, medalhista de ouro do judô em Barcelona 1992, chefe de missão também da nossa delegação brasileira. Rogério, seja muito bem-vindo à Band News FM. Um grande prazer conversar com você mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu. Uma grande alegria poder falar com os ouvintes da Rádio Band News FM. E, logicamente, a ansiedade vai aumentando conforme se aproximam os Jogos Olímpicos de Paris. Inclusive, estive lá essa semana participando de um evento que reuniu os chefes de missão dos Jogos Olímpicos de Paris. Mas nós temos uma etapa antes dos Jogos Olímpicos, né, que é os Jogos Pan-Americanos, e é onde toda a nossa concentração, nosso esforço está focado nesse momento. Oferecer a melhor estrutura para os nossos atletas, para que eles possam ter o melhor rendimento agora em Santiago, no mês de outubro. E claro que é um passo a passo, né, Rogério, mas também com toda essa sua experiência, né, a sua bagagem, a sua vivência em termos de Olimpíada, hoje não mais como atleta, né, mas justamente também passando um pouco de toda essa sua experiência para quem compete hoje em dia. Nessa hora, né, você citou a expectativa, a ansiedade. Da sua parte, como é que funciona essa expectativa? Porque a gente sabe que os atletas, neste momento, né, muitos deles ali estão preocupados até com mundiais, com seletivas. É a hora que o bicho começa a pegar para valer, se assim a gente pode dizer, né? Mas como funciona a sua expectativa e a sua ansiedade nesse momento? Vamos lá, olha só, cada Jogos Olímpicos é um aprendizado, né? Eu, particularmente, eu tive a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos em diferentes funções, né? Eu já fui como atleta, já fui como torcedor, fui como comentarista. Quando estava no governo, no Ministério do Esporte, fui credenciado pelo Ministério, né? Na época eu trabalhava na ABCD, na Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, então participava de alguma maneira também nos Jogos Olímpicos, nessa área de controle de doping. Agora, em Tóquio, participei como secretário-geral do Comitê Olímpico, né? Então, a expectativa para atuar em novas funções nos Jogos Olímpicos é grande e é sempre um motivo de aprendizado. A questão é que, às vezes, o atleta não imagina o trabalho que existe do lado de cá, que é ao lado do dirigente, da administração, da gestão, que tem por objetivo atender o atleta em toda a sua estrutura necessária, né, para que ele possa ter o melhor rendimento, se preocupando apenas em descansar, treinar e competir, oferecendo o seu melhor. E o nosso dia a dia é pesado, assim como é o treinamento de um atleta, né? O atleta treina 2 vezes por dia, às vezes não tem final de semana, não tem sábado, não tem domingo, também faz dieta alimentar para que possa estar no auge da sua forma física lá durante os Jogos Olímpicos. O nosso trabalho aqui é mais ou menos o mesmo, né? A gente chega cedo, sai tarde, não tem sábado, não tem domingo, o WhatsApp o dia inteiro, e-mail, a logística para oferecer o melhor para os nossos atletas é uma coisa meio que de doido, né? Você imagina que a gente tem que transportar desde material esportivo como uniforme, como material de fortalecimento físico, né, de musculação, a gente tem que transportar também barcos, velas, cavalos, né? São aproximadamente 850 pessoas que irão compor a nossa missão lá em Paris. Então, é uma logística que demanda um esforço muito grande de todas as áreas do COB que estão envolvidas, né? A nossa área orçamentária, contabilidade, área de viagens, área de compras. A área de compras sempre na pressão pelos prazos que nós temos para poder fazer as compras, né? Tudo aquilo que é necessário. Então, o esforço da área de colaboradores do COB, ela posso dizer, que tão grande quanto o esforço dos atletas. Eu acho que é essa união de esforços que me deixa, apesar de ansioso, me deixa confiante num bom desempenho. E, Rogério, quando a gente fala desse prazo, né, de um ano para os Jogos Olímpicos, muita gente pode ter a visão de que o trabalho se intensifica a partir de agora, né? E acho que até muito pelo contrário, eu gostaria de ouvir isso de você também, porque o planejamento do Comitê Olímpico do Brasil
para os Jogos de Paris, ele já começou há muito tempo. Então, justamente tudo isso que já foi planejado, organizado, nessa contagem regressiva de um ano até o início da abertura dos Jogos de 2024, tudo isso garante a vocês uma tranquilidade, né, entre aspas, maior agora até o início da Olimpíada? Ou, de fato, esse trabalho ele é intensificado, ainda tem muita coisa para ser resolvida? Olha só, a palavra de ordem dentro do Comitê Olímpico do Brasil é planejamento. Sem planejamento, a gente não chega em lugar nenhum, seja no treinamento do atleta, seja na nossa estrutura organizacional aqui entre todos os colaboradores. Então, você pode ter certeza que tudo aquilo que ocorre hoje foi planejado já há bastante tempo. Eu, particularmente, pessoalmente, fui visitar centros de treinamento na Europa em 2019, que pudessem servir de base para os nossos atletas se prepararem, se adaptarem ao fuso horário, fazerem os seus treinamentos em diversos momentos antes desses Jogos Olímpicos de Paris. Então, se isso aconteceu lá em 2019, um pouquinho antes a gente já começou a planejar a nossa participação, a nossa organização para os Jogos de Paris. Você pode ter certeza que para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, nós também já fomos aos Estados Unidos, já fomos em Los Angeles encontrar as melhores estruturas e facilitações para os nossos atletas, para a nossa missão, que ocorrerá em 2028. Então, sem planejamento, a gente não consegue nenhum resultado. Com planejamento já é difícil, imagina sem o planejamento, né? E, lógico que esse trabalho é realizado ao longo de vários anos e, lógico, ele vem se intensificando conforme a competição se aproxima, né? Então, agora, nós estamos preocupados com os Jogos Pan-Americanos de Santiago, logicamente, que é uma delegação de aproximadamente 1.000 pessoas, aproximadamente 650 atletas. É uma competição que classifica o maior número, que classifica um bom número de atletas para os Jogos Olímpicos diretamente, né? O número de vagas em disputa que classifica direto para os Jogos Olímpicos é um número grande. E quando acabar os Jogos Pan-Americanos, nós estaremos a apenas 8 meses dos Jogos Olímpicos. Então, eu conversava esse final de semana, inclusive, com o nosso diretor de esporte de alto rendimento, Ney Wilson, que eu estava colocando para ele a minha preocupação, né? Porque quando acabam os Jogos Pan-Americanos, se o atleta teve um bom desempenho, corre-se o risco dele ter um processo ali de relaxamento, né? Agora classifiquei para os Jogos, vou relaxar um pouquinho para depois retomar o treinamento. E com esse espaço pequeno entre os Jogos Pan-Americanos e os Jogos de 8 meses, não dá para ter esse processo de relaxamento, né? O atleta já tem que sair dos Jogos Pan-Americanos, embalando outros treinamentos, outras competições. Então, é um trabalho que se intensifica conforme se aproximam os Jogos Olímpicos e faz com que a gente também fique com uma sensibilidade apurada de tentar enxergar onde é que estão os gaps, onde é que nós estamos deixando que alguma coisa passe despercebida, né? E só para complementar, na conversa com o nosso diretor, Ney Wilson, ele falou que isso já está monitorado e os atletas já têm esse entendimento também de que, passando os Jogos Pan-Americanos, não tem mais como falar assim, olha, agora eu vou descansar. Não, dali para frente é intensificar o treinamento para ter o melhor dos nossos atletas lá em Paris. E, Rogério, eu já vou até daqui a pouquinho tocar nesse assunto da preparação para o PAN de Santiago com você, mas só aproveitando esse gancho, né, sobre o fato de ter um atleta 100% motivado e focado a todo momento, pensando no grande desafio para todos eles, que é a disputa de uma edição dos Jogos Olímpicos. Você hoje tem toda essa função e, como chefe de missão, de pensar em tudo, né? De pensar em absolutamente em tudo que possa garantir uma segurança, tranquilidade, conforto para todos os atletas quando a gente fala dos grandes eventos. E aí, de que forma vem também, né, Rogério, o seu papel na experiência de quem já ganhou uma medalha de ouro olímpica? Há esse contato mais próximo? Eu sei que com todos os atletas é praticamente impossível, né? Porque são muitos atletas. Mas há esse contato, você até disse, né? Já há uma leitura do que a gente tem que fazer para evitar esse relaxamento. E o Rogério Sampaio também entra nessa, de conversar com os atletas, de não deixa cair a peteca aqui agora, é um momento importante. Bom, primeiro que o Rogério Sampaio aqui também não vai ter esse tempo, logo depois dos Jogos Pan-Americanos, de deixar diminuir o ritmo de trabalho, né? Cair num processo de relaxamento. Aqui, quando acabar os Jogos Pan-Americanos, a gente já vira a chavinha e vamos numa batida direta para os Jogos Olímpicos, né?
eu tento, nesse momento, até porque a gente acaba tendo um contato maior com os chefes de equipe. Cada modalidade tem um chefe de equipe que lidera todos esses atletas, não só durante a competição, mas também na preparação para os Jogos Pan-Americanos e para os Jogos Olímpicos, eles têm um contato maior com o atleta. O meu contato maior com os atletas vai ocorrer exatamente durante os Jogos Pan-Americanos. E aí, logicamente, que a experiência que eu tenho, né, eu acho que o trabalho que eu já desenvolvi como atleta e como treinador, principalmente, vai fazer com que eu sirva um pouquinho de estimulador para que os atletas possam buscar, não que eles precisem, mas acho que uma palavra de incentivo tem sempre a capacidade de potencializar um pouquinho mais a apresentação dos atletas, né? Então, para mim vai ser também uma grande alegria estar com alguns deles, que hoje, apesar de eu ser mais velho, se tornaram meus ídolos, né? Quem é que não se emociona quando vê uma Ana Marcela Cunha, um Isaquias, a Martine e a Caena, né? Que são atletas vencedores. Quando você fica ao lado desses atletas, você acaba olhando para eles, eu mesmo mais velho, tendo também eles como ídolos também por tudo aquilo que eles representam para o esporte brasileiro, né? São atletas que inspiram gerações, né? Então, eu acho que essa junção minha como chefe de missão, ex-atleta, e os atletas da atualidade, eu espero que dê um bom casamento e um grande resultado para o esporte brasileiro. Rogério, você citou há pouco essa sua visita recente a Paris, né, a sede dos Jogos Olímpicos de 2024. Conta um pouquinho para a gente como é que já está a cidade. A capital francesa, ela já respira a Olimpíada há um ano dos Jogos, ou a coisa ainda está meio calma, talvez daqui para frente que de fato até Paris compreenda um pouco mais do que virá pela frente, ou a cidade já tem aquele ambiente olímpico? Olha, Paris já respira o ar dos Jogos Olímpicos de 2024. Não tem como passar despercebida que o maior evento do planeta, ocorrerá lá no ano que vem, há aproximadamente um ano, né? Então, as instalações esportivas já estão, as que não estão prontas, já estão quase em fase de entrega, né? Todo o planejamento, desde por onde o atleta vai passar, como é que ele chega no dojo de competição do judô, no local de competição da natação, de onde que ele sai na piscina de aquecimento, qual o trajeto que ele faz, as questões de segurança, Vila Olímpica, transporte, credenciamento. São tantos detalhes que a gente teve nesses 4 dias de reunião, né, e as visitas também aos locais de competição, que para mim foi um grande aprendizado de Jogos Olímpicos, por mais que eu já tenha vivenciado outras edições. E a cidade de Paris já respira esse ar de Jogos Olímpicos. Eu, particularmente, acho que esses Jogos Olímpicos de Paris tem tudo para ser um divisor de águas na organização de jogos. Eu acho que ele vai ter inovações que podem se tornar frequentes em outras edições, né? Então, por exemplo, a premiação dos atletas vai ser feita do outro lado do Rio Sena, né? Em frente à Torre Eiffel, ali em Trocadeiro, onde você vai ter uma grande passarela, ao público acompanhando a premiação de todos os atletas de todas as modalidades, ou seja, essa premiação não vai ser mais feita no ginásio da própria modalidade. E as cenas serão maravilhosas, né? Emocionantes. O desfile de abertura, que vai ser também um desfile em barcos pelo Rio Sena, que vai possibilitar que 600 mil pessoas possam acompanhar essa abertura em loco, algo que qualquer estádio, esse número seria impossível, né? E houve um teste, inclusive, né, Rogério, dessa cerimônia de abertura. Acredito eu que, inclusive, nos dias em que você estava lá, deu para presenciar algo ou não? Não, eu não presenciei o teste, mas isso corrobora o que eu falei, que a cidade já respira o ar de Jogos Olímpicos, né? Eu acho que a prova da maratona também, né? Não a prova da competição, né? Que tem as medalhas em disputa, mas algumas horas depois nós teremos uma maratona onde pessoas do mundo inteiro estão se inscrevendo para poder participar e fazer o mesmo trajeto desses atletas grandiosos que disputarão a medalha na maratona. Então, são inovações que ocorrerão nos Jogos Olímpicos de Paris e que eu acho que esses jogos podem ser um divisor de águas na organização de jogos, assim como foi há mais de 30 anos a organização dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92, que até hoje
é lembrada, identificada como o evento mais bem organizado entre todas as edições de Jogos Olímpicos, né? E Paris é sempre uma cidade maravilhosa, né? Eu particularmente estive algumas vezes lá como atleta, agora como dirigente, então ir a Paris também é uma cidade que respira história, cultura, gastronomia, então quando você junta isso tudo com a disputa dos Jogos Olímpicos, a gente fica imaginando o que nos espera daqui a aproximadamente um ano nas disputas esportivas, onde nós poderemos ver belíssimos atletas se apresentando. E, Rogério, além de tudo que é oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional, há também a base do Brasil, né? Para vocês terem esse contato com os atletas, possibilitarem também as refeições, treinamentos, algo voltado mesmo ao benefício dos atletas brasileiros. Essa base do Comitê Olímpico do Brasil também, como é que já está o andamento dela? Está tudo pronto? Pensando em recepcionar justamente os nossos representantes na próxima Olimpíada. Exatamente. Nós fizemos um acordo com a Prefeitura de Santo Ângelo, montamos uma base que fica a aproximadamente 600 metros da Vila Olímpica dos Jogos de Paris. Essa base tem por objetivo levar algumas facilitações para os nossos atletas, né? Então, locais de treinamento de força, como uma academia, né? Local de treinamento para algumas modalidades, o vôlei é uma delas, o vôlei de praia, o boxe e outras modalidades, poderão treinar também nesse ambiente. O atendimento fisioterápico, que na Vila Olímpica você tem que marcar horário, né? E você tem limite de utilização, então nessa base a gente tem ali a possibilidade de fazer fisioterapia em algum atleta, tomara que não seja necessário, mas se for em até 24 horas por dia, né? Teremos também um local onde os atletas poderão recepcionar seus parentes que estejam lá acompanhando e queiram ter um contato um pouco mais próximo. Um local também para receber os nossos patrocinadores. Os atletas terão também a possibilidade de se alimentar com alimentação culinária brasileira, né? Você imagina que o atleta que fica o período todo dos Jogos Olímpicos, chega uma hora que ele quer comer o arroz, feijão, uma farofa, um peixe, algo que tenha um sabor um pouco mais brasileiro, né? Isso ajuda na parte emocional do atleta também. Então, nós pensamos em todos os detalhes para levar algumas facilitações, e isso muito próximo da Vila Olímpica. Eu diria que entre todos os participantes dos Jogos Olímpicos, a gente sabe que outros países também criam esse tipo de facilitação, mas o local mais próximo é o nosso, e isso foi possível porque exatamente houve um planejamento e nós nos adiantamos nesse processo de buscar essas facilitações para os nossos atletas. E, Rogério, nós tivemos um ciclo olímpico mais curto, né, em função do adiamento dos Jogos de Tóquio de 2020 para 2021. Isso não impacta tanto, né, porque, como você disse, ocorreram visitas já para os Jogos Olímpicos de 2024 lá em 2018, 2019. Mas pensando agora justamente, né, na Olimpíada de Tóquio, nós tivemos um recorde de participantes brasileiros quando se trata de uma edição fora do Brasil, né, ou seja, com exceção aos Jogos Olímpicos de 2016 e também com um recorde de medalhas. Como o Comitê Olímpico do Brasil encara tudo isso, né? Claro que são números extremamente positivos, mas agora joga uma pressão para Paris ou também a tranquilidade de que tudo que foi feito lá em Tóquio seguiu um caminho correto de trabalho e uma tranquilidade, entre aspas, para que o Brasil possa ter sucesso novamente agora? Vamos lá. Outro dia eu conversava com o presidente Paulo Vanderlei e lembrava exatamente que nós vamos ter a oportunidade de liderar o COB numa segunda edição dos Jogos Olímpicos, e é a segunda edição que foge totalmente à normalidade dentro de uma organização de Jogos Olímpicos, né? Os Jogos de Tóquio teve um ciclo olímpico de 5 anos, e os Jogos de Paris vai ter um ciclo olímpico de 3 anos. Então, você imagina o desafio que é preparar os atletas que estão habituados a ter os 4 anos do ciclo olímpico para atingir o ápice da sua forma física, técnica, emocional, e a gente tem que adaptar tudo para um período maior, ou, como é agora em Paris, um período menor, mais curto. Isso, embora pareça simples, o que mais me preocupa são os atletas já vitoriosos, consagrados, né, experientes, atletas que estão ali no terceiro, quarto ciclo olímpico,
representando o país, geralmente esses atletas aproveitam o primeiro ano do ciclo olímpico para diminuir um pouquinho a intensidade dos treinamentos, né? Poder se recuperar de microlesões ou de lesões mais graves, que você tem que fazer uma cirurgia e você se recupera e ainda tem pela frente aproximadamente 3 anos para se preparar para os Jogos Olímpicos. Então, o que acontece é que quando você tem um ciclo de 3 anos, você não tem esse ano. Então, nós temos aí atletas como, por exemplo, o Bruno Fratos, a Ana Marcela, da prova de águas abertas, que são atletas que não tiveram esse um ano para poder se recuperar dessas lesões e tempo de se preparar plenamente. Então, nós estamos tendo, com todos os profissionais do COB, os treinadores, o pessoal lá da área de ciências e tecnologia esportiva, fazer com que esse processo de preparação para os Jogos Olímpicos, tanto dos atletas mais jovens quanto dos atletas mais experientes, né, possam encontrar o seu a melhor forma física, técnica e emocional nesse período tão curto. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Mas a gente confia muito nos profissionais, tanto no esforço dos atletas, na dedicação, quanto no nível dos profissionais que nós temos hoje no Brasil. E falando especificamente, Rogério, em termos de projeção de atletas, né, da participação brasileira. Eu não gosto nem de falar muito numa projeção de medalhas, porque aqui no Brasil eu acho que a gente tem um péssimo hábito, que é esquecer que do outro lado também existe um adversário, né? Também existe um oponente. Então eu sei que a projeção de medalhas ela é muito complicada, embora, claro, haja uma expectativa pelo que foi feito também nos Jogos de Tóquio com as 21 medalhas conquistadas. Mas projeção de atletas para o Comitê Olímpico do Brasil, é mais do que possível que tenhamos mais representantes em Paris do que em Tóquio? É um dos objetivos do Comitê Olímpico do Brasil, classificar um número de atletas superior ao dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente sabe que não será fácil, principalmente algumas modalidades coletivas, não que a gente veja dificuldade, mas, como você falou, os adversários também estão se preparando e, às vezes, uma modalidade coletiva que não classifique são 18 atletas a menos, são 12 atletas a menos, né? Isso dificulta que a gente supere o número de atletas de Tóquio. Nós estamos trabalhando com muita atenção em todas as modalidades, todos os atletas. Nosso objetivo é fazer amanhã melhor do que fizemos ontem, então, sim, queremos ultrapassar o número de atletas que estiveram em Tóquio. Estamos nos esforçando para isso. Mas eu acho que o principal de tudo é poder oferecer para todos os atletas que estiverem lá em Paris uma estrutura que eles possam sentir que nada faltará a eles para que eles possam apresentar o seu melhor. Eu acho que o grande foco é esse, embora, lógico, atingir alguns objetivos como o número de classificados também é um deles. E nesse passo a passo, né, o dia a dia até os Jogos Olímpicos de 2024, tem uma competição muito importante, que é justamente o Pan-Americano de Santiago, né? Além dos mundiais, de todas as seletivas que envolvem as vagas, a disputa do Pan também na capital do Chile. Para o Pan, Rogério Sampaio, como é que já está essa programação brasileira também? Muito mais próximo, né? Essa eu tenho certeza que já está 100% tudo pronto, né? Não resta muito tempo. Mas como é que já está essa expectativa também? Olha, estamos aí nos últimos detalhes, né? O brasileiro gosta dos Jogos Pan-Americanos, é uma competição. Eu, particularmente, era garoto e acompanhava alguns atletas representando o Brasil. Ontem, por exemplo, aqui no Comitê Olímpico do Brasil, nós recebemos a visita do Agberto Guimarães. E eu falei para o Agberto, Agberto, lembro de você nos Jogos Pan-Americanos. Né? Eu era mais jovem, sou mais jovem que ele, na época eu tinha 15 para 16 anos. Me lembro do Agberto representando o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Caracas, em 83. Né? E ele falou que ele ganhou 2 medalhas de ouro e uma de prata. Eu falei, eu lembro das medalhas de ouro. Enfim, o brasileiro gosta dos Jogos Pan-Americanos. É uma competição que a gente ganha medalha em diversas modalidades. Chegamos a também inspirar outros atletas através dos jogos, enfim. Temos alguns objetivos nesses Jogos Pan-Americanos. É uma edição que tem um grande número de vagas classificando atletas diretamente, atletas e equipes diretamente para os Jogos Olímpicos. Se não classifica direta, vale muito ponto para o ranking mundial.
e você, garantindo a sua vaga olímpica com antecedência, você tem um pouco mais de tranquilidade para fazer a sua preparação. Então, esse é o foco do Comitê Olímpico do Brasil nessa disputa dos Jogos Pan-Americanos. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um excelente papel nesses Jogos e dar os primeiros passos já em direção aos Jogos Olímpicos de Paris. E o PAN ele tem uma característica muito importante, né, Rogério? Além, claro, do quesito classificação, para os atletas mais experientes que já competiram em outras edições dos Jogos Pan-Americanos, é mais uma experiência. Mas para muita gente que está começando entre aspas também, né? Mas para muita gente que vai ter talvez a primeira experiência de um evento internacional, que quer chegar até a próxima Olimpíada, e tem o PAN agora como esse primeiro passo. É claro que há uma competitividade muito grande também dentro do PAN, mas esse primeiro passo ser dado numa edição de Jogos Pan-Americanos, o quanto isso ajuda a moldar um atleta, a formar um representante brasileiro que, quem sabe, no próximo ano pode estar nas Olimpíadas? Olha, em algumas modalidades dos Jogos Pan-Americanos, nós temos aí as principais equipes e atletas do mundo. Você pega, por exemplo, o levantamento de peso, a competição no Pan-Americano ela é fortíssima. Muitos dos grandes atletas do mundo estão aqui na Pan-América. Isso ocorre também em outras modalidades. Nós temos ali atletas que vão disputar os Jogos Pan-Americanos e não tenha dúvida que daqui a um ano se sagrarão campeões olímpicos. Eu acho que o atleta que está indo para os Jogos Pan-Americanos tem que entender que essa é uma competição importantíssima, fundamental para o seu currículo. Eu, particularmente, conheço vários atletas que tiveram como título principal o título de campeão dos Jogos Pan-Americanos e que são lembrados até hoje por isso, mesmo muitos anos depois de encerrar a carreira. Eu, particularmente, nunca tive a oportunidade de disputar os Jogos Pan-Americanos, né? Em 91, que seria a possibilidade de eu representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Havana, participei de um movimento dos atletas do judô contra a direção da Confederação Brasileira de Judô, na época liderada pelo ex-presidente Joaquim Mamed, e fiquei afastado das competições por 2 anos e meio naquele ciclo olímpico, né? Então, hoje eu carrego um pouco dessa, não vou dizer mágoa, mas tristeza de não ter representado o país nos Jogos Pan-Americanos de Havana, né? Depois, em Barcelona, 92, tive a possibilidade de encontrar, durante as disputas de Barcelona, o atleta da Argentina, que foi campeão dos Jogos de Havana, e acabei vencendo também. Mas, enfim, eu acho que para o atleta disputar os Jogos Pan-Americanos, quem está indo pode ter certeza que vai ser inesquecível. Rogério Sampaio, diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, campeão olímpico do judô em Barcelona, 1992. A medalha de ouro de 92, ela vai na bagagem para Paris para trazer boa sorte, para trazer sorte? Olha, essa está guardada em casa, está na lembrança. Eu espero que eu, particularmente, não quero deixar de ser modesto, mas assim, espero que eu possa levar sorte à delegação brasileira também. Assim como para muitos atletas, disputar esse PAN é um momento de aprendizado, de troca de conhecimento. Para mim, vai ser da mesma maneira, né? Apesar de hoje já ser uma pessoa mais experiente, né? Eu também estou com essa expectativa e ansiedade em relação à disputa dos Jogos Pan-Americanos. Espero poder participar, aprender muito, estimular os nossos atletas. Quando eu falo liderar, né, isso não ocorre sozinho, nós temos toda uma diretoria do Comitê Olímpico do Brasil, nosso presidente, à frente de todos, e eu espero que essa liderança possa fazer com que a gente tenha uma boa participação, uma boa representação do Brasil, e que a gente possa lembrar daqui a alguns anos, né, como eu lembro do Agberto Guimarães representando o Brasil lá em 83, quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu espero que daqui a alguns anos outras pessoas possam se lembrar da apresentação dos atletas brasileiros em Santiago 2023. Rogério Sampaio, muito obrigado pela participação aqui na Band News FM. É sempre uma honra tê-lo aqui com a gente, falando um pouquinho de Jogos Pan-Americanos, de toda a sua experiência, a bagagem olímpica, a projeção brasileira também para Paris 2024. E estaremos juntos agora nessa contagem regressiva também até a próxima edição da Olimpíada. Rogério, muito obrigado, um grande abraço e seja sempre muito bem-vindo. Eu é que agradeço, é sempre uma alegria estar com você, com todos os ouvintes da Rádio Band News FM. E vamos juntos torcer pelos nossos atletas nos Jogos Pan-Americanos e nos Jogos Olímpicos. Um abraço.